Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Rubem Fontes Neto, esse é o 1902 Futebol, o canal que fala de futebol paulista. E hoje a gente vai falar sobre os times que subiram na Série A3 do Campeonato Paulista, o São José e o Capivariano. Essas equipes retornam para a Série A2 e quem sabe aí agora sonham em voltar para o Paulistão. Mas antes da gente começar falando dos acessos de São José e Capivariano, eu vou pedir para vocês se inscrevam no nosso canal e curtam também as nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, @1902 Futebol. Eu volto depois da vinheta para contar então como foram os acessos de São José e Capivariano. Vamos começar falando então do São José, um time histórico do futebol paulista, vice-campeão estadual em 1989, mas que estava em baixa nos últimos anos. O São José disputou o Paulistão pela última vez em 99, ou seja, nesse século ele ficou apenas ali na Série A2, na Série A3, até que em 2016 ele é rebaixado para a Bezinha, a quarta divisão do futebol paulista. E não foi fácil para o São José sair de lá. Apenas em 2020, após 4 temporadas, é que a equipe conquistou acesso com o Ricardo Costa, né? Guarda esse nome, Ricardo Costa, o rei do acesso, foi quem ajudou o São José a voltar para a Série A3. De volta à Série A3, o São José fez boas campanhas, tanto em 2021 quanto em 2022, mas falhou, né? Em 2021 era quartas de final, o São José vence o Nenense fora de casa, mas depois acaba tropeçando, perde a vaga diante da sua torcida, uma eliminação traumática para a equipe do Vale do Paraíba. Em 2022, a equipe faz uma grande primeira fase, mas na fase seguinte, aí já em formato quadrangular, o São José soma apenas 3 pontos, não consegue nenhuma vitória e novamente aí é eliminado aí de forma realmente decepcionante. Mas ainda em 2022 tem um acontecimento muito importante na história do clube, que é a SAF. O São José é um dos primeiros times do interior a se tornar SAF. E quem compra a SAF do São José é o grupo Oscar Calçados. E particularmente é uma ação que eu gosto muito, porque é um grupo do Vale do Paraíba, um grupo que tem ali São José dos Campos, né, como referência. Então não são forasteiros que vieram ao São José, e sim gente da própria cidade que assumiu a SAF do clube para não escrever uma nova história e sim ajudar, né, o São José a se recuperar, a recuperar a sua grandiosa história no futebol paulista. Mas o início com a SAF ele é um pouquinho conturbado, porque o São José monta o elenco para a Série A3, mas o início realmente é muito difícil. O São José não consegue vencer nas primeiras rodadas, tem que trocar o seu treinador e aí volta à equipe o Ricardo Costa, que havia conquistado o acesso em 2020, ele retorna ao São José e o São José vai vencer o seu primeiro jogo apenas na 7ª rodada, né? Nesse meio tempo aí, até a torcida do São José, muito brava com o desempenho da equipe, desafia o elenco para um amistoso, né? Isso mesmo, o elenco do São José foi desafiado para um amistoso pela própria torcida, mas depois que o Ricardo Costa assume, a equipe deslancha e termina a primeira fase na vice-liderança. Na segunda fase, o São José estreia bem, estreia vencendo, só que depois são 4 jogos sem vitórias. E parecia realmente que novamente, né, o São José iria refugar na segunda fase. Mas ele chega com chances na última rodada, vence a sua partida, conta com uma combinação de resultado no outro jogo e consegue a sua classificação para disputar o acesso diante do Grêmio Prudente, que é uma equipe que veio da Bezinha, vinha embalada da Bezinha e também tem um projeto muito legal, mas essa é uma outra história, né? Essas equipes se enfrentam na semifinal, valendo uma vaga na Série A2, e o São José leva a melhor e conquista o seu acesso para voltar a disputar a Série A2, algo que o São José não faz, né, desde 2014.
Bom, eu falei da torcida do São José, né? Apesar do protesto da torcida, a torcida sempre compareceu em grande número ao Martins Pereira. A média de público do São José na Série A3, ela foi de quase 4.900 torcedores por jogo, com destaque, né, para o jogo do acesso, o jogo diante do Grêmio Prudente, que levou 12 mil pessoas ao Martins Pereira. O São José, esse ano, ele ainda vai disputar a Copa Paulista, tem uma expectativa muito grande, né? Se vai manter essa base da Série A3, se vai reforçar a equipe, mas o São José chega com uma expectativa muito grande de que possa ser um time para brigar, para chegar nas fases finais da Copa Paulista e, quem sabe, conseguir o seu retorno para o cenário nacional. Bom, falando agora do Capivariano, o Capivariano tem uma história mais modesta do que a do São José, mas foi uma equipe, um clube que cresceu demais na década passada, saiu da segunda divisão e chegou até o Paulistão, né? Tudo isso sob a presidência do Oswaldo Ricomini, o Vadinho, né? Um grande presidente da história do Capivariano. Mas o Vadinho, ele acaba falecendo em 2015 e o Capivariano, depois disso, realmente fica em uma situação complicada, é rebaixado em 2016, é rebaixado em 2017 e desde então aí se estabelece na Série A3, fica bons anos na Série A3 do Campeonato Paulista. E a recuperação do clube veio investindo nas categorias de base. O Capivariano hoje é um dos clubes que mais forma, mais consegue negociar jogadores para outros clubes, grandes clubes do futebol brasileiro. Um exemplo disso é o atacante Giovani, que hoje está no Corinthians, vai defender a seleção brasileira no Mundial Sub-20 e disputou a Série A3 de 2021 com a camisa do Capivariano. Ele é só um exemplo aí de atletas que o Capivariano trabalha, né, e consegue aí fazer com que o clube ressurja no cenário estadual. E esse ano não foi diferente, o Capivariano apostou numa base muito jovem, o atleta mais experiente do elenco é o goleiro Anderson, de 29 anos, em média, né, o elenco tem 22 anos de idade, com destaque aí para o Vinícius Popó, não foi um jogador que fez a base no Capivariano, mas chegou lá no clube e se destacou com 18 gols em 21 jogos, né, e nem está jogando as finais do campeonato porque já foi emprestado pelo time de Capivari, mas é só para ter uma ideia aí de como o Capivariano, mesmo sem formar os jogadores, mesmo jogadores que não são formados no clube, ainda assim o Capivariano apostou na contratação de jovens atletas para ter sucesso na Série A3. E outro fator de destaque na campanha do Capivariano foi a volta do clube para Capivari. Isso porque a Arena Capivari esteve por muito tempo, né, interditada. O Capivariano teve que mandar os jogos nos últimos campeonatos fora de Capivari, principalmente na cidade de Porto Feliz, mas esse ano a Arena Capivari, ainda que parcialmente, ela acabou liberada e, enfim, o Capivariano pôde retornar para a sua cidade, mandar os jogos na Arena Capivari e, claro, esse é sempre um fator muito importante numa disputa de campeonato, ainda mais um campeonato tão disputado como é a Série A3. Bom, o Capivariano ele não vai disputar a Copa Paulista, né? E aí fica a dúvida de como será o planejamento da equipe para a Série A2 do próximo ano. Será que o Capivariano vai continuar apostando nesses jovens jogadores, né? Jogadores de 23, 22 anos? Ou será que numa Série A2, um nível um pouquinho acima, o Capivariano vai tentar mesclar um pouquinho mais, trazer jogadores mais experientes? Essa resposta a gente só vai ter realmente no ano que vem, quando o Capivariano e o São José estiverem na Série A2, tá certo? Eu agradeço então a todo mundo que assistiu o vídeo, deixa a sua curtida. Se você quer sugerir algum tema aqui no canal, deixe nos comentários e continuo convidando vocês a se inscreverem no nosso canal, curtirem as nossas redes sociais, @1902futebol, e a gente está sempre fazendo uma cobertura total do futebol paulista.